Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu. Eu estou muito feliz de ter este tema. O Deus que liberta, que tirou o seu povo do Egito. Estou feliz porque no mundo inteiro, judeus estão celebrando a Páscoa. E também religiosos estão celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje à noite nós vamos falar um pouco dos dois. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi do seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Deus é poderoso. Deus é todo-poderoso. Além disso, Ele é onipresente e onisciente. Deus sabe de todas as coisas. E sabe uma coisa? Ele sabe de todas as coisas antes de acontecerem. Deus sabia que o seu povo ia sofrer no Egito. Ele até falou para Abraão, muitos anos antes. Ele disse em Gênesis 15, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. A pergunta que eu tenho hoje à noite, por que o Senhor, sabendo que o seu povo ia sofrer tanto, e tendo o poder de livrar eles, de evitar que isto acontecesse, por que Ele não fez isto? Por que Ele deixou eles passarem por esta experiência da escravidão? Hoje à noite vamos ver um pouquinho do poder de Deus, como Ele age. Nós também queremos tentar penetrar um pouquinho na mente de Deus e ver os propósitos dEle, os planos dEle. E por fim queremos ver também o povo de Deus, a reação deles. O poder de Deus, sim, Deus sabia. Mas Ele não somente sabia que o seu povo ia sofrer escravizado, mas foi Ele que colocou eles naquela situação. Foi Deus que mexeu na história humana para fazer esta grande obra, este grande plano. Ele usou o seu poder. Foi Deus que aproveitou o ciúme de irmãos e mandou José para ser escravo no Egito. Foi Deus que levantou José da prisão e colocou ele em segundo lugar, a segunda posição política daquela nação. Foi Deus que mandou os 7 anos de fome. Para quê? Para trazer a família de José, de Jacó, os israelitas, para o Egito. Foi Deus que os abençoou tanto, fez com que eles crescessem tanto que os egípcios começaram a ficar com medo.
e se sentiram compelidos a escravizá-los. Foi Deus que permitiu esta escravidão, esta dureza, durante muitos anos, até que eles começassem a clamar por socorro. E Deus também providenciou o livramento. Foi Deus que levantou Moisés, tirou ele, escolheu ele quando ele era uma criancinha. Livrou ele da matança. Foi Deus que enviou Moisés e Arão para libertar o seu povo. E foi Deus que mandou as pragas para os ajudar. As pragas sobre os egípcios, mostrando para todos que Deus é mais poderoso do que qualquer Deus falso que eles adoravam. E eles adoravam muitos. Foi Deus que, vez após vez, endureceu o coração de Faraó, para não permitir o povo sair. E foi Deus que matou os primogênitos dos egípcios, mas livrou o seu povo desta praga. Deus mandou ventos para abrir o mar, para que o povo pudesse escapar em terra seca. E foi Deus também, num grande finale desta grande vitória, jogou as águas por cima do exército dos egípcios, para mostrar que Ele é Deus sobre todos. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, tudo foi Deus. A mão poderosa de Deus, do Senhor, agiu, escreveu a história aqui. Ele não é somente o autor da Bíblia, Ele é autor da história, especialmente neste evento aqui, que Ele planejou tudo. Aí vem a pergunta, por quê? Por que Ele fez tudo isso? Qual é o seu propósito? Por que Ele fez isso tudo? É porque o Senhor queria que nós o conhecêssemos. Queria que nós soubéssemos que Ele é o Deus que liberta. Que Ele é o Deus libertador. Mas pensando bem no que a gente falou e também quando você lê a história toda, você não acha ele um pouco estranho nas suas ações? Ele é um libertador que parece que está até lutando contra si mesmo. As suas ações parecem contrárias. Ele libertou o povo de uma situação que Ele mesmo os colocou. Ele chegou para libertar com pragas e depois da praga endurecia o coração para prender mais o povo naquela terra. Como podemos entender isso? Eu gosto de jogar xadrez. E eu comecei lendo esta passagem, estes eventos, eu fiquei pensando, isso parece um jogo de xadrez. Alguém aqui já jogou xadrez contra si mesmo? Contra si mesmo, você jogando e depois virando o tabuleiro e jogando? Eu já fiz. Não é muito divertido. Também, você sempre sabe o que o seu adversário está fazendo. Mas parece que Deus aqui está jogando um jogo de xadrez sozinho, onde Ele está mexendo as peças. Agora Ele também está fazendo suas próprias regras. E Ele colocou um tabuleiro grande, a terra do Egito. E Ele colocou um dos exércitos com o seu rei, o faraó. Bem, neste caso, né, o faraó, o rei tem o mais poder, né? Com a rainha, com as torres, com as carruagens, com os cavalos. Com todos os bispos, né, no xadrez. E ele colocou todas estas peças em posições que eles tinham a vantagem. E do outro lado, o outro exército que não era exército, simplesmente alguns peões, indefesos. E quem sabe como jogar xadrez, o peão, ele só anda um espaço e não pode fazer muita coisa. E o exército
grande, o exército poderoso está pronto para comer os peões. Não há saída. E Deus fez todo este jogo de xadrez, onde Ele está colocando as peças onde Ele quer. Porque Ele tinha um propósito. Ele queria mostrar que mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Ele age. Parece que Deus gosta de agir nas horas quando as coisas são impossíveis. Ele quis mostrar o seu grande poder de mesmo colocando o tabuleiro de xadrez numa posição impossível para aquele povo, sem defesa, eles iam vencer com grande vitória. Eu penso também que é como um ensaio. Um ensaio de uma peça que vai ser uma produção grande de Broadway. E o que os atores fazem antes? Eles ensaiam. Ensaiam vez após vez. E o ensaio é bem diferente do que a produção. Porque os atores, eles usam qualquer roupa, eles podem ensaiar em casa ou em qualquer lugar. Mas quando chega a noite da abertura da produção, tem que ser aquela roupa perfeita, maquiagem. Os cabelos, tudo perfeito e não pode esquecer nenhuma palavra. Tem que fazer o seu melhor, porque agora é de verdade. Deus fez aquele jogo. Deus fez aquela demonstração tão grande de poder na terra do Egito, quando Ele libertou o seu povo, porque Ele estava ensaiando para uma libertação bem maior. Uma libertação que não ia incluir só 2 nações, não ia incluir só uma terra, ia incluir a terra toda e a humanidade toda, todas as nações, todas as culturas. E o inimigo não era simplesmente um marionete, que ele endurecia como quisesse, mas o inimigo agora é de verdade. O inimigo agora joga sério. É vida ou morte. O inimigo que Deus quis libertar a humanidade toda é o pecado. A escravidão lá no Egito tem tantas correspondências, tantas comparações. A escravidão, o povo lá estava sem solução, estavam sofrendo, estavam trabalhando duro sem ganhar nada. E ainda mais o faraó, para não deixar eles crescer, mandava eles matar, jogar no rio os seus filhinhos. O faraó era cruel, era um homem que não temia a Deus. Mas o pecado é um senhor bem mais cruel. O pecado é um inimigo que ele escraviza e ele não tem pena, que ele mata. Ele não somente destrói a sua vida, ele não somente destrói a vida da sua família, ele separa você totalmente de qualquer esperança que você pode ter. E quem serve o pecado é escravo do pecado. Jesus disse isso em João 8:34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vamos abrir em Romanos 7. Eu acho que o apóstolo Paulo aqui mostra tão bem a agonia da escravidão ao pecado. Romanos 7. Vamos começar com o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. 15.
Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta é versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Qual é a solução que Deus deu? Ele fez aquela preparação, ele é o libertador, ele libertou o seu povo do Egito de uma situação impossível, porque ele pretendia libertar a humanidade depois do pecado, de uma situação impossível. Você sozinho com seu pecado, você não vai superar, não. Você não vai conseguir tirar o seu pecado da sua vida. O pecado, para nós, é um inimigo imbatível. Mas Deus está do nosso lado agora. E Ele mandou Jesus Cristo para nos libertar. Interessante, na terra do Egito, como foi que Deus decidiu libertar o seu povo daquela terra? Ele disse, olha, eu já mandei 9 pragas, mas agora vai ser uma praga para valer. Até agora, nenhuma pessoa morreu, mas agora vai ser para valer. Nós vamos mostrar ao inimigo do povo de Deus quem está em controle. Então ele visitou, a terra. E em todas as casas morreram o primogênito daquela casa, o primeiro filho nascido. Mas nas casas dos israelitas não. Porque Deus disse, faça um banquete. Antes desta noite, faça um banquete. Pega um cordeiro de 1 ano. Um cordeiro que seja sem falha, sem mácula. Mate aquele cordeiro. Cozinhe, come. Com sangue, uma bacia. Isopo. Coloca o sangue na porta da sua casa. E quando eu passar, eu vou passar por cima da sua casa, porque eu vou ver o sangue. Este sangue de um cordeiro inocente salvou da morte o povo de Deus. João Batista, quando viu Jesus, João 1, 29, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Em muitos sentidos, a ovelha do Velho Testamento, os seus ossos não podiam ser quebrados. Também os ossos de Jesus não foram quebrados. A ovelhinha inocente. Jesus viveu uma vida inocente. E sem Ele, nós não poderíamos viver. Nós morreríamos. O pecado faz isso. Porque nos separa de Deus, a fonte da vida e da luz. Deus nos libertou em Jesus Cristo. Sabe o que significa isso?
Isso significa que nós não precisamos mais servir aquele velho senhor, o pecado. Isso significa que o pecado agora não tem mais poder em nossas vidas. Nós morremos para ele. E agora vivemos para um novo Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos viver isso? Porque eu sei o que você está pensando. Às vezes eu me sinto como o apóstolo Paulo descreveu aqui em capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas na minha carne há uma luta muito grande em nossa carne. Parece que o pecado mesmo morto para nós quer se ressuscitar em nossas vidas. Mas Deus, quando Ele liberta de verdade. Sabe, através de Jesus Cristo, Ele limpou todos os seus pecados. Em capítulo 8, versículo 1, logo depois dessa passagem, ele fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele liberta de verdade. Nós temos que decidir viver esta libertação. Nós precisamos nos esforçar para viver como homens livres. Então nós vimos o grande poder de Deus em planejar tudo isso e cumprir e agir na história humana. E nós vimos também o propósito de Deus. O propósito de libertar o seu povo do Egito também, Ele tinha o propósito de libertar a humanidade do poder, do reino do pecado e da morte. Agora vamos pensar um pouco sobre o povo de Deus. Às vezes eu lendo estas passagens e estes eventos, o grande mar abrindo assim, vendo Deus descer em cima do Monte Sinai, naquela glória toda que deixava os homens tremendo, virando os rostos com medo. E eu penso, poxa, como seria tão bom viver naquela época. Como seria tão bom ver aquelas coisas acontecer. Se eu visse o mar se abrindo, sabe, com aquelas duas paredes de água, um de cada lado, e minha fé seria tão grande. Eu não teria mais dúvidas, nunca. Mas o que aconteceu com o povo de Deus no deserto? Em Êxodo 16, versículos 2 e 3, um mês depois que eles foram libertados, um mês que eles viram o exército do Egito que queria matá-los, ou levá-los de volta para a escravidão, ser afogado no rio onde eles tinham passado, pelo poder de Deus. Eles já estavam murmurando, eles já estavam reclamando, eles estavam sentindo fome. E eles começaram a reclamar, murmurar, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido lá no Egito, junto às panelas da carne, quando nós tínhamos pão e podíamos nos fartar, tínhamos comida, teria sido bem melhor. Moisés, Arão, você nos trouxe para este deserto para nós morrermos de fome. Às vezes é difícil entender os propósitos de Deus no sofrimento neste mundo. Mas uma coisa que eu estou tentando lutar é entender a atitude deste povo. Como é que eles tiveram tão pouca fé, um mês depois de ver todas aqueles sinais e maravilhas que mostraram para o mundo inteiro que o Deus de Israel é o Deus mais forte, o Criador, Ele tem controle sobre todos os elementos, e eles ficam reclamando que não têm, que estão com fome, que vão morrer. Veja em Números. Se fosse só uma vez que eles reclamassem, se fosse só uma vez que eles
dissessem, por que nós? Em Números, capítulo 11, versículos 4 a 6. Mais uma vez após vez, murmurando, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Que falta de gratidão, que falta de fé, que povo que merece ser escravizado. Eles desejavam voltar para a escravidão, para comer pepino, para comer alho, para comer essas coisas. Na igreja, o povo de Deus hoje em dia não pode ter esta atitude. Nós não podemos colocar a mão no arado e olhar para trás. Jesus disse, este não é digno de mim. Nós não podemos desejar voltar para a escravidão. Nós não podemos ficar fantasiando. Como seria se eu fosse ainda no mundo? Eu estaria aproveitando como os meus amigos que não se tornaram cristãos estão. Na igreja, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 1 a 13, também Hebreus 2, temos uma advertência forte, usando o exemplo dos israelitas. Ele diz, seus pais morreram no deserto por causa da incredulidade, por causa de um perverso coração de incredulidade que afasta de Deus. Não deixe isso acontecer com vocês. E é bem possível. Nós não vimos as pragas do Egito, não vimos o mar se abrindo, mas nós vimos o grande poder que Deus está agindo em nosso meio, a transformação de vidas. E sabe, nós temos irmãos que fecham os olhos para isto e ficam pensando, eu estou perdendo a minha vida. Era melhor, era mais divertido, eu tinha mais amigos. Eu me sentia mais realizado quando eu estava no pecado. O pecado mata. Nós temos que ser um povo que deseja a liberdade acima de tudo. Acima de comida, acima de prazer. Prontos para sacrificar. Nós precisamos encorajar os nossos irmãos nas igrejas, obreiros, façam isso. Para deixar o pecado totalmente e desejar ardentemente a liberdade para servir a Deus. Eu quero terminar com o povo de Deus, uma mensagem especial, uma advertência especial para os obreiros, para os líderes. Porque você sabe que as pessoas da igreja, as ovelhas da igreja, não são os únicos que têm problema com o pecado. Não são os únicos em suas vidas em que o pecado está tentando ressuscitar. Nós, como obreiros, sabemos que nós também somos fracos. Nós somos falhos e nós lutamos diariamente com o pecado. E nós vemos também muitos líderes na igreja, muitos obreiros, muitas pessoas que pregam com tanto ardor e tanta convicção,
caindo em escândalo, caindo em roubo, em prostituição, em adultério. Guarde a ti mesmo. Esta mensagem não é só para a igreja. Esta mensagem precisa primeiro ser para as nossas vidas. Deus é o grande libertador. Nós não podemos voltar para a escravidão. Foi para isso que Jesus nos libertou, para a liberdade. Gálatas 5:1. Sabe por que os obreiros têm uma carga até mais difícil do que alguém que não seja obreiro na congregação? Porque vocês, irmãos, estão na lista negra de Satanás. Quem você acha que são os alvos principais de Satanás? Quem você acha que ele vai investir mais poder, ou mais tentação, ou mais tempo para derrubar? São vocês. E não pense que você pode continuar o seu trabalho e guardando um pecado em segredo. Sim, nós somos falhos, mas nós precisamos amar mais a liberdade do que ao pecado. E o pecado em segredo vai destruir você e o seu ministério, o seu serviço a Deus. Porque o pecado, nós pensamos, olha, eu estou fazendo isto, mas ninguém sabe. Talvez seja aqui na sua mente. Talvez é uma palavra aqui ou ali com alguém que não é da igreja. Ou é dentro da sua casa que não falaria. Talvez é uma ação que você acha que ninguém sabe. Mas todo o pecado em segredo, pelo menos 3 pessoas sabem. Deus, você e Satanás. E o assustador é que o nosso inimigo, sabendo a nossa fraqueza, ele vai permitir que esta fraqueza aumente na sua vida, vai tomando gradativamente, vai começando a corromper, sabe, só um pouquinho mais, e você nem note, até que a sua mente está escravizado àquele pecado. As suas ações também. E o seu ministério será destruído. Sabe por quê? Porque quando ele achar melhor, ele vai revelar. Ele não tem pena daqueles que você está ajudando no serviço ou na vida espiritual. Ele vai mostrar e vai destruir, espalhar aquelas ovelhas que estão olhando para você e estão sendo edificados pelas palavras que vocês dizem. Não sejamos como Demas. Paulo, em 2 Timóteo 4, ele disse, Demas, provavelmente era um trabalhador, junto com Paulo, Demas, tendo amado este presente século, ele amou este mundo, me abandonou. Não sejamos. Vamos amar a liberdade, amar a Jesus, amar este Deus que liberta acima de tudo. Acima daquele pecado em segredo. Tire, limpe, purifica, faça o possível. Você que prega contra o pecado, não seja hipócrita. Use as armas que Deus nos deu para superar o pecado em nossas vidas. Use a oração, use a palavra. Jesus mesmo, na hora da tentação, citava a palavra, usava a palavra como uma espada. Use a confissão. Chame um irmão que você pode confiar, um irmão que tenha bastante maturidade. Não precisa confessar o seu pecado, a não ser se for um pecado público, mas confesse o seu pecado para todo mundo. Isso talvez não seja edificante. Mas chame um irmão, confesse. Não deixe este senhor que é pior, 1000 vezes pior do que Faraó, tomar conta da sua vida e destruir o trabalho que você está fazendo. Vamos terminar com Hebreus capítulo 2.
Hebreus capítulo 2, versículos 14. E diante. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por causa da sua fé, por causa da nossa fé, nós somos a verdadeira descendência de Abraão. E Jesus Cristo nos socorreu, Ele nos libertou, Deus que libertou, o libertador, que libertou o seu povo no Egito, nos libertou do pecado. Não sejamos como o seu povo, lá no deserto, reclamando e murmurando. Vamos viver como Deus nos fez, homens livres. Livres só para Deus. Amém. Dou graças mil